Dando continuidade à série As Dores do Mundo, hoje vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Eu sou o Flávio Fã Alexandre e eu resolvi saber. Por que rejeição? Bom, se você já sofreu com algum tipo de término de relacionamento, pode ter certeza que ali tem o sentimento de rejeição. Algumas pessoas vão ter problemas mais graves, outras menos graves, mas sempre que um relacionamento ele se encerra, há um pouco de sofrimento, e é sobre isso que eu quero falar. Muitas vezes, quando eu quero explicar essa questão da rejeição, eu utilizo uma dinâmica que eu digo que é a dinâmica do bezerrinho. Se um bezerrinho ele é rejeitado pela mãe, e veja, em eternidade, inclusive nós os seres humanos, se nós não formos cuidados por alguém, a gente vai morrer. Diferente de boa parte dos animais, que já tem certa autonomia quando nascem, nós os mamíferos, nós precisamos ser cuidados. Então, quando nasce um bezerro que é rejeitado, esse bezerro ele tem que ser adotado por uma outra vaca. E aí o pessoal usa uma dinâmica de cobrir ele com uma manta que passou algum tempo sobre uma determinada vaca, que vai ser a mãe. Você cobre esse animal, e então essa vaca ela sente aquele cheiro familiar, que é o cheiro dela, e então adota esse bezerro, e logo depois esse bezerro faz parte dessa nova família. Bom, o que isso é importante para a gente? Importante que em tenridade, ou seja, quando nós somos jovens, se nós não formos adotados, nós podemos vir a morrer. Isso é uma verdade no começo da vida, mas depois, quando a gente já se torna seres autônomos, com capacidade de falar, de pensar, de agir e de se sustentar, a gente não pode mais estar se apegando a essa palavra rejeição. Por que a gente não pode dar mais falando sobre rejeição? Porque agora minha vida não mais depende da vida deste outro, de me acolher ou não. Mas o ser humano ele tem a capacidade de sentir de uma forma muito poética, muitas vezes exacerbada. Então, quando acontece o término de um relacionamento, muitas pessoas de fato morrem por dentro. Elas vão viver um verdadeiro luto, elas vão sofrer. Alguns jovens, muitas vezes, os primeiros relacionamentos, eles vão ter essa sensação de que nunca mais eles vão amar desse jeito, que a vida deles acabou o brilho. Eu lembro que uma vez conversando com um jovem, ele disse: olha, não gasta todas as tuas fichas, não, pode ser que você ainda se decepcione mais vezes sobre relacionamentos no futuro. É muito jovem, acho que tinha 16 ou 17 anos. Tem paciência, você não vai morrer, mas você precisa aprender. Todo jogo tem uma regra e você precisa entender a regra do jogo, senão as suas jogadas não vão ser válidas, você não vai marcar ponto e você vai ficar frustrado. Então a gente precisa entender. O que a gente tem para entender sobre rejeição? Rejeição é uma coisa que eu falo sempre com a dependência, essas coisas estão juntas. Quando eu dependo do outro ser humano, ele não pode me deixar, porque se ele me deixar, o que vai acontecer? Eu morro. Não, isso é mentira. Mas o sentir muitas vezes está dominando a gente. E às vezes é ele que está tomando as decisões, e não deve ser. A gente deve controlar essas emoções elas vão sensibilizar a gente para o nosso ambiente, mas a decisão vem do eu racional. Inspirado, ciente das emoções, mas quem toma a decisão é você, não sua emoção, seu cérebro. E como é que a gente pode fazer para tomar boas decisões? A gente considera as emoções, mas eu vou fazer uma pequena pergunta: será que de fato este relacionamento é bom para a gente? Pensa bem, muitas pessoas vivem na dependência emocional em relacionamentos que não lhe fazem bem. Mas vamos dizer que este relacionamento lhe fizesse bem, você estava feliz da vida com esse relacionamento, quando de repente acontece uma quebra inesperada, essa pessoa decide ir embora, não fazer mais parte. Eu posso falar sobre rejeição? Essa pessoa ela é livre ou não para me rejeitar, para dizer não a mim? Então, liberdade é uma das coisas, já disse, é um dos princípios que eu valorizo muito. Ninguém é obrigado a gostar de você, muito menos de gostar de você dentro de uma perspectiva amorosa. As pessoas são livres. Você faz investimentos, você tem expectativa, você espera que essa pessoa retribua esse amor, mas ela não é obrigada. Então você tem que tratar essas suas emoções na base do desejo. Eu gostaria de ter um relacionamento amoroso com você. Mas você não quer, eu não vou morrer por causa disso.
Então, se você não quer, eu vou retirar minhas fichas emocionais. E aí tem um grande ponto. No vídeo passado eu falei sobre a questão de ninguém me trata assim desse jeito. A minha expectativa não pode ser uma expectativa imperativa. Ou seja, eu sou um imperador e eu determino as regras que você deve se comportar de tal maneira, dessa maneira que assim eu legislei. Não funciona desse jeito. Liberdade. Então, como a gente pode ficar? Eu lembro de um livro que me foi indicado, Walter Rizzo, o livro é Amar ou Depender. Se você puder comprar, compre esse livro, muito interessante. E ele diz que uma das coisas que atrapalha a nossa forma de entender e de viver o amor é essa expectativa irreal. Que expectativa irreal? Que um amor deve existir na condição de dependência, que nós não devemos ser indivíduos, mas a gente deve ser um. E é como se a nossa alma gêmea existisse. Então, se nossa alma gêmea existe e ela não está comigo, vai logo fazer falta, eu vou viver infeliz. Não é desse jeito. Walter Rizzo propõe que ou você ama ou você depende. E essa é uma grande verdade. Como amar uma coisa da qual eu dependo? Se eu dependo, o que me mantém preso a essa relação é o medo. Porque na hora que esta pessoa se vai, a morte chega para qualquer um, tá? Ou essa pessoa realmente fez uma decisão de seguir uma outra vida e não quer mais estar comigo. Quer dizer que eu assim vou morrer? Vou viver infeliz a vida toda? Quem busca juras de amor nunca se cansa de tê-las. O ciumento, por exemplo, ele recebe uma jura de manhã, uma jura de amor pela manhã, à tarde ele precisa validar isso, talvez até antes da tarde. Será que apareceu alguém? Será que alguém vai aparecer e vai despertar um amor maior do que o meu? Lembra que eu falei sobre o contando pontos? Vai aparecer também aqui, né? Então, será que esta pessoa me ama bem? Será que ela ama outra pessoa mais do que a mim? Bom, quem vive nessa ótica não tem paz. O que tira a nossa paz? O que traz dor para a nossa vida? A nossa incapacidade de aceitar que as pessoas são livres e que elas podem agir como bem entendem. Eu tenho que aceitar a forma como elas vivem e entendem o amor. E eu posso fazer uma escolha se este tipo de amor é suficiente para mim ou não. Mas toda vez que eu utilizar de manipulação, eu vou ferir as pessoas. E eu vou me ferir, porque a manipulação, na grande maioria das vezes, não vai atingir seus objetivos. Você pode até garantir que essa pessoa esteja do seu lado, mas você não pode garantir que ela te ama, que o coração dela está feliz e jubiloso ao estar do seu lado. Então a manipulação, ela mata a nossa felicidade. Você não nasceu com essa pessoa, você não precisou dessa pessoa até o momento que você conheceu. Então, apesar de você sentir que você precisa, que você é dependente dela, essa é apenas uma sensação. E é importante você trabalhar. Nós somos seres autônomos, somos seres que somos capazes de falar por conta própria. Seja independente. O que é ser independente? Vai ser filho de outra pessoa? Não, vou explicar uma dinâmica que está no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele tem uma visão de mundo baseada em 3 personalidades. A personalidade 1 é a personalidade dependente. A gente nasce numa personalidade dependente. E ele diz que o prisma, o paradigma do você. Você não me faz feliz, porque você fez isso, porque você não fez aquilo, então por isso eu sou infeliz. Ou então eu sou feliz. É o paradigma do você, da dependência. O segundo paradigma que ele cita é o da independência. Ou seja, eu faço, eu consigo, eu dou conta. Essa poucas pessoas da nossa população alcançam. E tem uma terceira, que essa é mais difícil ainda, que é o paradigma do nós, é o paradigma da interdependência. Ou seja, eu sou independente, eu posso fazer tudo isso sozinho, mas eu escolho fazer isso com você, porque eu julgo que fazer com você vai ser melhor do que comigo somente. Então, esse paradigma é onde habita a nossa saúde mental. Apesar de estar num relacionamento, eu me amo, eu me basto, mas eu decido racionalmente em estar com você dentro desse relacionamento. Aí a gente vai ser bem mais feliz. Bom, se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilhe. Se você ainda não é nosso assinante lá no YouTube, acessa o link na bio, clica lá, assina o canal, ativa o sininho, compartilha esses vídeos, compartilhe saber, compartilhe conhecimento, compartilhe poder. Isso pode ajudar muitas pessoas. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima.